Hoje, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Ligo Flow Podcast. Hoje eu estou especialmente emocionada porque eu vou receber um convidado que eu admiro demais, que eu acompanho desde sempre, que eu conheço, estava comentando aqui, lembrando, há 20 anos, porque ele foi conselheiro na minha edição do Aprendiz. Lá eu conheci quem era Walter Longo e desde lá eu o admiro demais e acompanho ele. Graças a Deus existem as redes sociais, eu posso te acompanhar, ler teus textos, ler teus livros. Ouvir tudo que você fala, que o homem inteligente, um homem além do tempo, que enxerga lá na frente, um visionário, um estrategista, um cara que trabalha muito com inovação e que enxerga a inovação de um jeito peculiar, um jeito dele, que eu acho extremamente interessante. Então hoje eu estou aqui com essa pessoa que eu convidei, que gentilmente aceitou meu convite e que me deixa muito emocionada e honrada em tê-lo aqui. Muito obrigada, Walter. Obrigado pela você. sua presença. Obrigado você, Paula. Obrigado, Andreia. E vamos conversar. Eu adoro participar de podcasting porque é uma forma tão coloquial, tão humana da gente conversar, trocar ideias, né? Diferente do tempo eletrônico da TV que a gente fazia. Sim. Tudo tinha corte, tudo tinha... Aqui não, a gente está à vontade, como se estivéssemos entre amigos, numa sala de visita. E como eu falo sempre, o podcasting é a reinvenção moderna da fogueira. Antigamente as pessoas se reuniam ao redor da fogueira para trocar ideias, informações, insights. Hoje a gente faz isso aqui no podcast. É isso, e é uma delícia e bem assim, em linha com o que você está falando, foi a ideia que eu tive para gravar esse podcast contigo. Vamos fingir que a gente está aqui em volta de uma fogueira. É isso. Eu fiz uma curadoria dos teus textos que eu já li e que muito me tocaram e que me trouxeram reflexão. Eu queria compartilhar partes desses textos com todos que nos escutam e ter o privilégio de ter você refletindo comigo, com a gente, sobre esses textos. Então, e o primeiro que eu fiz aqui, que eu marquei, é o que você fala exatamente de inovação e que diz que inovação não é tecnologia. Eu acho essa afirmação muito verdadeira. E a parte do trecho que eu peguei foi: inovação não nasce no software, nasce na mentalidade. Antes de ser digital, ela precisa ser conceitual. Empresas que investem milhões em tecnologia, mas mantêm o mesmo modelo mental, apenas automatizam o passado. Trocam ferramentas, mas não trocam perguntas. E sem novas perguntas, não existe inovação, apenas eficiência. Isso. No fundo, muita gente acha que inovação tem a ver com tecnologia, é quase sinônimo de tecnologia, e tecnologia é uma das formas de inovar. Mas inovação é fazer de uma forma diferente aquilo que os outros fazem igual. Isso é inovação. Pode estar na tecnologia, mas pode estar na forma de remunerar seus colaboradores, pode estar na forma de se relacionar com seus clientes, pode estar na forma de gerar um novo canal de atendimento. Inovação, portanto, é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais um jeito de ver o mundo e se ver nesse mundo do que propriamente grandes investimentos em tecnologia. Se nós continuarmos com as premissas do passado, com os velhos conceitos de administração de Taylor e Fayol, com uma gestão absolutamente piramidal e trouxermos um monte de tecnologia para dentro da empresa, nós não estamos inovando. Ou seja, no fundo nós vamos nos transformar numa espécie de Google administrado pelo Henry Ford. Inovação, portanto, tem que estar em tudo. Inovação é uma forma de mudança alquímica, uma mudança de essência que a gente tem que ter numa organização. E pessoas resistem à mudança. Nós já temos que, ao ser agentes de mudança, temos que entender que mudança dói, incomoda, gera insegurança. Acho que a única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. O resto o resto odeia a mudança. E é natural que se odeie, porque significa caminhar sob gelo fino, caminhar para locais que a gente não conhece. É natural que gere desconforto. Mas hoje o grande risco é não arriscar. E por isso, inovação é parte integral e integrada na gestão de qualquer organização. E muito do que você fala para mim, o que ficou muito latente na minha cabeça, é que agora com a IA, a gente vai colocar inteligência artificial em basicamente tudo. Certo. Né? Na empresa que eu estou, a gente está fazendo isso de forma muito intensa, inclusive. E do que você me trouxe uma reflexão no seguinte sentido: a gente vai colocar, mas a gente vai usar os mesmos processos?
É isso. E aí a gente vai cometer os mesmos erros através da automatização. Você sabe que IA é a minha área de especialidade, né? Como você sabe. E assim, tem um monte de gente que está usando IA como muleta. E o jeito de usar IA é como escada. Ou seja, se você colocar a IA para fazer aquilo que você não quer fazer mais, é parte da solução. Mas tem um outro lado que é o que eu, abraçado com a IA, posso fazer muito mais. Não é? Então, eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco sobre isso. Eu sempre escrevi um livro por ano. Não é? Eu normalmente viajo para esquiar, janeiro, fevereiro, e nesse período eu escrevo um livro de materiais de inspiração que eu coleto durante todo o ano. E tem em 2 meses você escreve um livro? Isso, eu escrevi durante esses 2 meses esquiando. Assim, terminava de esquiar meio-dia, 1h da tarde. Que delícia! Aí fazia o livro e tal. Né? Foi assim era uma rotina obrigatória que eu dei a mim mesmo. Este ano eu escrevi 16 livros. Nesse período? Não, durante esse ano. Esse ano passado. Ano de 2025. Por quê? Primeiro porque, fazendo muita palestra pelo Brasil, eu viajei muito. Então a IA me deu a chance de transformar tempo perdido em tempo útil, porque eu passava horas no aeroporto, horas no avião. Eu fui escrevendo. Segunda coisa que é importante é que a IA permite que a gente tenha 2 tipos de relação com ela. Ou a relação é como centauro, ou a relação é como ciborgue. O que é um e o que é outro, não é? Por favor. Ter uma relação com a IA como centauro é deixar claramente dividido e definido o que eu faço e o que ela faz. Como um centauro, que é metade homem, metade cavalo. Né? Então, se eu fosse escrever um livro, dando um exemplo, eu diria... eu fiz o livro, agora eu quero que a IA faça o resumo do livro e a bibliografia do livro no final. E ela faz. Fica claro, portanto, que eu fiz uma parte, ela fez outra. Ela fez outra. Eu poderia fazer isso, Paula, com você. Eu poderia chegar para você e falar, Paula, vamos fazer um livro juntos? Vamos. Topo. Tá bom. Eu escrevo do capítulo 1 ao 5, você do 6 aos 10. É uma forma centauro de fazer alguma coisa junto. Sim. Um outro jeito é a forma ciborgue, aonde fica indivisível o que fez um lado e o que fez o outro. Quando o trabalho é efetivamente conjunto e integrado. Então, eu estou escrevendo um capítulo e peço para o ChatGPT, me ilustra com algumas frases célebres o que eu estou escrevendo nesse capítulo. Ele prepara as frases célebres, me mostra, eu escolho, coloco. Agora, eu vou fazer um capítulo sobre Revolução Industrial. Descreva para mim em 2 parágrafos como era o ambiente em Londres na época da Revolução Industrial. Ele escreve, eu incorporo ao texto. Quando chega no final do livro, fica difícil de eu dizer o que eu fiz e o que a IA fez. Nós fizemos juntos. Homens têm uma enorme dificuldade de migrar de centauro para ciborgue. Mulheres têm mais facilidade. Interessante. Por quê? Porque homens precisam de protagonismo. Isso vem desde o tempo das cavernas, onde quem trazia o bisão era o vitorioso, onde todo mundo fora da caverna disputava as coisas e havia uma supremacia de alguém sobre o outro. As mulheres dentro da caverna, no tempo ancestral, ficavam uma ajudando as outras, uma cuidar do filho da outra, fazer comida junto. Portanto, a mulher trabalha muito mais matricialmente, não em termos hierárquicos, e muito mais em conjunto com outras pessoas, porque está no DNA feminino esse tipo de atitude. Então, quando o homem começa a trabalhar com a IA, ele tem uma dificuldade de falar, não, mas eu quero saber o que eu fiz. Eu quero saber o que ele fez. Quero ter o controle. Eu quero ter o controle, eu quero saber o que me cabe, né, nessa jurisdição. E a mulher não, trabalha naturalmente, mais em equipe, em grupo, e etc. transitando em todos os lugares. Então, por causa disso, quando a gente começa, todo mundo que começa como centauro. E depois migra para ciborgue. A mudança para ciborgue decuplica sua competência, sua velocidade, sua eficiência, sabe? Você não tem ideia como é um mundo diferente esse, né?
Outro assunto interessante da IA é chamada fidelidade digital. Nós somos constantemente bombardeados por uma infinidade de tentações. Saiu Manos, né? Tem agora o Gemini com o Nano Banana, tem o Perplex, e eu fico, evidentemente, se a minha tendência é vou de um para o outro, do outro para um, vou testando todos. E no plano da vida afetiva é a mesma coisa. A gente tem tentações de sair com outra pessoa, né? E isso, o que custa isso? Sabe o que custa? Produtividade da relação. A minha mulher me conhece, sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, eu sei os hábitos dela, eu sei o tipo de comida que ela prefere. Isso vai dando uma velocidade relacional gigantesca pelo conhecimento mútuo. Se eu tivesse trocando de mulher uma vez por semana, provavelmente eu teria que explicar para ela tudo de novo aquilo que eu gosto. Demoraria muito mais tempo, a refação cresce muito. Então, da mesma forma que no plano humano, na IA nós temos que escolher parceiros, porque esses parceiros, diferentemente de um celular que você muda da Samsung para a Apple e demora um pouquinho, mas se adapta, ele te conhece. Então, eu trabalho com Midjourney em imagens, ele sabe que eu quero a parte de baixo mais escura, que eu gosto de luz oblíqua. Eu não preciso colocar no meu prompt um monte de coisa que eu tinha que colocar antes. E quando você já foi ensinando ele ao longo do tempo, ele vai me conhecendo cada vez mais. Portanto, tanto no plano humano quanto no plano digital, é bom manter a fidelidade é algo que tem um enorme valor. Gostei, perfeito, interessantíssimo, também. muito Adorei. importante isso. Aí, Walter, qual seria, para a gente fechar o bloco sobre o tema da inovação e da tecnologia, Sim. qual é o maior erro que as empresas andam cometendo quando elas falam com a IA, com a questão de tecnologia e a questão humana? Pessoas estão primeiro com medo. Isso é um enorme equívoco. A IA não veio para roubar empregos, veio para devolver a nossa humanidade. Né? Hoje, quando um médico, em questão de minutos, consegue comparar minha ressonância magnética com milhões de outras, numa velocidade enorme e com uma boa assertividade, e ainda a IA prepara o relatório daquilo, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como minha família está reagindo ao problema, se o plano de saúde está pagando as despesas, vai dar a chance a ele de ser mais humano. Então, a IA está chegando em todas as áreas de atividade humana para permitir que a gente tire da nossa frente tudo que é repetitivo, maçante, que leva tempo, burocrático, para que sobre para nós o que em nós é humano, que é a troca, o olhar, a escuta ativa, o interesse genuíno em gente. Sim. Ou seja, em terra de robô, quem tem coração é rei. Ou seja, a IA está chegando para que a gente seja cada vez mais humano. E que desde a Revolução Industrial, a gente deixou de ser humano em grande parte do dia, fazendo coisas mecânicas, repetitivas. Verdade. É assim hoje. É a pura verdade. É a pura verdade. Eu passei agora 40 minutos para chegar aqui no carro. Que coisa mecânica maçante. Põe na primeira, acelera um pouquinho, para, olha o sinal. O carro autônomo está chegando, claro que vai tirar emprego de alguns motoristas, mas a razão do carro autônomo estar chegando é para dizer o seguinte: Walter, senta no banco de trás, namora com essa mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Porque ficar aqui, nesse apertar o pedal da esquerda à direita, olhar se está vermelho, esquece, isso é bobagem. Eu vou fazer isso melhor que você, com muito mais atenção, com muito menos risco. Viva a sua vida, ou seja, sai do volante e volta para a vida. Esta é a mensagem da tecnologia para nós. E se a gente continuar com medo dela, aí, Houston, we have a problem. Ou seja, se você pensar bem, nenhum homem ou mulher daqui para frente vai ser melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem ou mulher com uma máquina. Sim. Portanto, o raciocínio é de adição e não de substituição. Sim. Tá certo? Portanto, a IA não vai tirar nosso emprego. Alguém usando IA vai. Se você não abraçar essa nova tecnologia e continuar como o ascensorista do elevador, ou a telefonista,
ou o cobrador do ônibus preso à sua antiga função, você vai ter problema. Mas se você abraçar a IA e perceber que você vai poder fazer 10 vezes mais rápido, tudo de maneira cada vez melhor, mais barata, aí você vai abraçar a IA e vai ter a chance de gastar seu tempo com coisas muito mais humanas do que a gente gasta hoje. Inclusive até se tornando melhor, né? Desenvolvendo mais habilidades, fazendo coisas diferentes que você não podia tempo de fazer antes. A IA transforma Mais homens qualidade, e mulheres em super-homens e super-mulheres. Ou seja, nós todos ganhamos um cinto de utilidades do Batman. Mas nós precisamos querer ser o Batman, Bruce Wayne. Senão vai ser um peso adicional na cintura. Nós precisamos abraçar tudo isso que a gente recebeu. Maravilhoso. Vamos ao próximo bloco? Eu quero muito abraçar isso. Aliás, eu adoro e uso muito, e você também. Sim, eu uso demais. Né? Bom, o próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre curiosidade desligada. Fantástico, inclusive, essa parte. A curiosidade, ela não é uma habilidade a ser adquirida, ela já vem instalada. O problema é que aprendemos a desligá-la. A rotina funcional, a educação que premia respostas prontas e a pressa cotidiana cria um ambiente hostil. A perguntar posso parecer perda de tempo, e sem pergunta não há profundidade. Tá? Falando um pouco sobre isso, Walter, em que momento essa pergunta para você vira uma perda de tempo? Em que momento perguntar vira uma perda de tempo? Não, perguntar nunca é uma perda de tempo. Quando você pega uma criança de 3 anos, ela passa grande parte do dia dela perguntando. Ela quer conhecer as coisas, saber as coisas, conhecer o mundo. O ser humano nasce com esse software da curiosidade implantado. E depois a educação formal vai destruindo esse software, ou pelo menos vai não atualizando. E ele fica lá jogado no celular da nossa vida na última página, não é? Por quê? A escola tem culpa nisso? Isso, ninguém tem culpa. Todo mundo tem participação. Sim. Isso, exato. Ninguém tem culpa. Porque a escola foi criada na época da Revolução Industrial para formar profissionais para a linha de produção. Então, o objetivo da escola era ensinar as pessoas a fazer as coisas e não ter curiosidade, perguntar por que não me crie problema. Porque uma linha de produção precisa todo mundo junto fazendo a mesma coisa, senão não funciona. Tanto é que, se você olhar a escola de maneira metafórica, a escola é muito parecida com uma cadeia ou com uma fábrica. As 3 têm muro alto, para ninguém sair. Os 3 você tem que pedir licença para ir no banheiro. Os 3 você vai tomar sol no pátio de vez em quando. Pensa se não foi forjada a escola nos moldes do que na época era ou uma prisão ou uma fábrica. Isso está errado? Não. Errado é a gente continuar fazendo isso. Nasceu assim porque tinha uma função específica. E todo o tratamento de ensino que a gente está tendo hoje, ele continua da mesma forma. A professora tem seu gabarito, o aluno tem que concluir na prova aquilo que está escrito no gabarito. Então, vou dar um exemplo para ilustrar. Um operário faz um muro em 10 horas. Em quanto tempo 2 operários fazem este muro? A resposta que está no gabarito da professora é 5 horas. Se você botar 6, ou 4, ou 10, é 0, porque você errou a resposta. Não é? Mas um aluno poderia dizer, professora, eles vão demorar 12 horas. Ele falou, mas por que 12 horas? Porque eles vão ficar conversando, vão se distrair. Veja que resposta inteligente, verdadeira, humana, mas para a professora é 0. Então você é ensinado não a pensar, a entender do gênero humano, a entender psicologia das massas, e sim a responder aquilo que está no gabarito. Uma criança come um saco de pipoca em 6 minutos. Em quanto tempo as 2 crianças comem o mesmo saco? Resposta 3. Se você botar qualquer outro número, 0. Se um aluno botar 2 minutos e a professora perguntar para ele por quê, ele vai responder, porque um sabendo que o outro vai comer mais rápido. Então vai terminar muito antes dos 3 minutos. Olha que resposta que merecia 10. Vai tomar 0.
Como sair desse mecânico e reativar essa curiosidade? Então, que eu acho que é exatamente assim que a gente vive hoje, né? Em todo o ensino, né? Isso, em todo o ensino. Eu diria que a IA Na chegou... vida. Na vida. Na vida. É. A IA chegou como uma chance da gente alterar isso. Como? Vários estudos estão sendo feitos, a Escola de Santa Cruz, na Califórnia, é um bom exemplo disso. Existem as Alpha Schools nos Estados Unidos já desenvolvendo, que é assim. Hoje, a gente tem aula na classe e faz lição de casa em casa. A IA está permitindo que a gente tenha aula em casa e faça lição de casa na escola. Ou seja, hoje eu dou a mesma matéria, no mesmo nível de profundidade, no mesmo tempo, para 40 crianças que têm capacidades cognitivas distintas. Diferente. Para alguém, ele vai ficar boiando, para o outro vai ser maçante o que a professora está repetindo. Sim. O que a IA faz? Ela passa a ser tutora desse aluno em casa e o aluno fala, muito bem, você foi ontem bem na prova de português, nós vamos agora discutir, analisar, análise sintática, ver a velocidade com que ele aprende, passa para frente, acelera ou repete aquilo que ele tem mais dificuldade individualmente, inclusive gamificando a relação, você ganha badges se você for bem na prova e etc. Quando ele for para a escola, aí os alunos todos vão fazer lição juntos. O que é bom de matemática vai ensinar quem não é tão bom, quem é bom de português ensina quem é ruim de português, ou seja, eles vão efetivamente ser educados. A professora vai ter tempo de levantar grandes questões, de discutir temas, que hoje ela tem um horário para cumprir, um currículo para fazer. Então, na hora que você inverte isso, o índice de aproveitamento sobe, segundo estudos, em 300%. Meu Deus. Porque você dá a cada um a capacidade de individualizar o ensino. A professora deixa de ser tutora, neste novo caso, e passa a ser mentora. Passa a inspirar as crianças a perguntar não apenas o que, mas por quê e por que não. A professora deixa de ser aquela pessoa que corrige provas e que chama a atenção de aluno para aquela pessoa que vai me ensinar efetivamente o que é viver, o que é compartilhar com meus colegas aquilo que eu sei, o que é a capacidade de trabalhar em equipe. Isso sim é educação, porque no fundo o que nós fazemos hoje é ensino, não é educação. Educar para a vida é algo muito mais amplo e a IA está chegando para permitir esta alteração. A pergunta assim, é fácil? Não, nós temos que retreinar professores, nós temos que explicar isso para os pais, nós temos que mudar o currículo do MEC, tem um monte de coisa para fazer. Mas existe hoje uma chance enorme de mudar esse estado de coisas. Seria maravilhoso. Porque essa questão começa na escola e eu acho que também passa pela educação dentro de casa e muito por conta da gente começa a se autocobrar, como se a gente fosse suprimindo o id e aumentando o ego. E quanto mais o ego aumenta, menos pergunta a gente faz. Eu acho que passa por isso, né? Passa por isso e, além disso, nós estamos num momento muito difícil, inclusive para as escolas. Eu tenho relação com muitas escolas. Os pais estão com uma obsessiva preocupação por autoestima. Isto está gerando monstrinhos. Outro dia eu estive numa escola, tinha um jogo Dança das Cadeiras, 10 crianças e 10 cadeiras. Eu olhei e falei, o que vocês estão fazendo? Não, sabe o que é, Walter? Analisa se alguém não consegue sentar. Mas that's the game. Mas sempre foi assim, né? Ou seja, a vida vai tirar muitas cadeiras dele, ele tem que aprender a às perder vezes a cadeira, perder, faz o parte assento. da educação. Não, mas não pode fazer isso, os pais... Ou seja, no fundo, os pais estão incentivando os donos de escola, os professores, a manter esse comportamento e obsessão por autoestima. Nós, com isso, estamos criando pessoas sem entender que dor e sofrimento são Frustração. antônimos. Exato. Não são sinônimos. Sim, antônimos. Se você tentar evitar a dor, você vai gerar um sofredor. Sofrer. Tá certo? Você tem que dar um nível de dor para essa criança para que ele não seja um sofredor no futuro. Mas quando você falou essa parte de que a educação ela deveria ser inspiração, né? Você ter a professora como mentora, né? A gente faz... E não como tutora. E não como tutora, né? Isso
aumenta a curiosidade e faz a pessoa gerar propósito, né? Isso, Claro. né? Faz a propósito, pessoa... Exato. pensar o que ela quer, ela sofrer essas dores e viver por isso, que é um pouco de como a gente foi formado, na verdade. Deixa de ser né? uma indução e passa a ser uma inspiração, como ele falou. Isso, exato. Eu acho que inspirar pessoas é, no fundo, legado. Legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E você só deixará nas pessoas se você for um inspirador. Né? É isso que os professores devem passar a ser daqui para frente. E é o que precisa acontecer urgente, né? Porque a gente está num momento da humanidade que não dá mais para educar as crianças como eu fui educada, como você foi educada. Verdade. Precisamos mudar isso. Inclusive, o texto que vem agora é um dos que eu mais, assim, eu amei. Foi depois que eu li esse texto, inclusive, que eu te passei a mensagem da inteligência existencial, que você fala das 9 inteligências e você destaca a existencial e depois até linka ali com o nexialismo. Isso. Então eu peguei um trecho desse texto que fala: a inteligência existencial é a capacidade de perguntar pelo sentido, de fazer perguntas grandes, não sobre saber fazer, é sobre saber por que fazer. Certo. É essa inteligência que conecta talento a propósito. Sem ela, acumulamos competência, mas não significado. E assim, no mundo que a gente está vivendo, eu sei que existem outros tipos de inteligência, mas a inteligência existencial, eu acho, ela nunca fez tanto sentido. Foi a reflexão que eu fiz e pedi, disse, nossa Deus, eu preciso desenvolver cada vez mais essa inteligência. Mas Paula, você está falando isso porque você tem alto índice de inteligência existencial. Pessoas têm diferentes índices. Não, senão você nem teria prestado atenção nessa frase. É isso que eu estou falando. Eu acho que a gente, quando escreve pra gente. Uhum. E aí encontra algumas pessoas que vibram na mesma intensidade. Isso. Para a grande maioria das pessoas, essa frase não tem nem sentido. Para mim fez total eu sentido. Entendo isso. Principalmente o momento que nós estamos vivendo. O que é importante a gente entender? Que uma criança pergunta muito quando tem 3 anos ou 4. Por quê? Porque ela precisa de nexo. Nós, seres humanos, precisamos de sexo e nexo. São as duas coisas que a gente não vive sem. Entendeu? E o nexo é algo que incomoda a gente muito. A falta de nexo é massacrante para o cérebro humano. O que nós precisamos daqui para frente entender? Que tudo tem que ter nexo. Porque se não tem nexo, a gente entra em dor de parto. Peraí, mas como que acontece? E aí, o mecanismo do cérebro para me acalmar é criar um nexo falso, mas ele cria um nexo. Então, o que nós precisamos fazer? Incentivar a curiosidade, incentivar a pergunta, incentivar não perguntar o que, quando, como, mas por quê. Porque através da resposta do porquê que a alma se acalma, que a gente passa a respirar aliviado, dizendo assim, entendi por que eu vou fazer isso. Um operário... Aí o fazer flui, né? Isso, um operário botando o tijolo em cima do outro, pergunta para ele, o que você está fazendo? Eu estou empilhando o tijolo. Você pergunta para o outro operário, o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Os dois estão empilhando tijolos, mas um tem a compreensão de por que ele está empilhando tijolo. E nesse momento isso vira uma vantagem competitiva. Claro, ele passa a entender a razão de existir. Veja, nós todos estamos aqui, nesta nau dos insensatos que é a vida, não é? Em busca de 3 respostas. Da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Essa é a pergunta, é isso que faz o gênero humano se questionar o tempo inteiro, ir em busca das religiões, estudar. É isso. Então, assim, você explicar para a pessoa o que eu estou fazendo aqui já é um enorme avanço para o chamado estado de espírito. Sim. Você passa a se sentir participante de algo maior. Você deixa de estar na fossa do cotidiano para alcançar o nirvana da compreensão. E essa compreensão é tão impactante quanto uma epifania. Sabe aquilo que o estalo, né? A coisa que dá. Estalo de Vieira, que a gente chamava do padre Antônio Vieira. De repente, meu Deus, é isso. Né? Sabe aqueles
desenhos que você não vê nada, é um borrão, e aí quando você fixa o olho... Você enxerga. Você enxerga. É isso que a gente quer o tempo inteiro buscar. Entender a razão e o porquê das coisas. E se você não dá vazão a isto, você vai amortecendo a sua alma. Você vai fazendo as coisas no automático, não é? E isso é muito ruim para a existência humana. Você não saber por que que você está aqui, o que que você está fazendo, por que que você está fazendo. Pensa, é muito ruim isso, né? Infelicita as pessoas. E muita gente vive no automático hoje em dia, não? Eu diria que a grande maioria. A grande maioria. Mas aí por razões de que, às vezes cognitivas, às vezes porque quem vende o almoço para comprar o jantar não tem grandes questões. E eu acho que essa quantidade de informação, essa Isso, quantidade a quantidade de coisa... informação está piorando, isso ainda é verdade. Mas assim, no fundo, a pirâmide de Maslow, que identifica a hierarquia das necessidades, ela mostra claramente que se você está ainda nas suas necessidades primárias, você tem muito menos questões transcendentes na sua cabeça. Conforme você vai subindo na pirâmide de Maslow, essas questões vão surgindo, né? Então ela assola muito mais as pessoas que já ascenderam na pirâmide do que as que não ascenderam. Isso é realidade. Mas mesmo uma pessoa que tenha um nível de humildade enorme, que faça um trabalho absolutamente de catar lixo, se você mostrar a ela que ética e estética caminham juntos e que jamais um país não estético vai ter um comportamento ético, que lugares esteticamente equilibrados promovem um comportamento ético e pessoas éticas se sentem à vontade num local harmoniosamente estético, ele vai entender completamente diferente o que ele hoje faz limpando aquela sala ou aquela rua. Então, por mais que as pessoas estejam no dia a dia, no automático, quando você mostra a elas algo um pouco além do dia a dia, do cotidiano, ela vai fazer aquilo com muito mais vontade, com muito mais eficiência e principalmente com mais noção de relevância do que ele faz. Passar para outro bloco, nexialismo, a arte de conectar, né? Eu adorei essa parte, porque eu sou uma pessoa que adoro me conectar, a Paula sabe. E lendo um pouco, você fala, o mundo não precisa de mais especialistas isolados. Precisa de gente que se conecta, pessoas capazes de cruzar repertórios, linguagens e campos. O nexialista não sabe tudo, ele conecta tudo. Tem uma coisa aqui que chamou a minha atenção, né? Que você conecta a inteligência existencial com o nexialismo, né? Como se dissesse o porquê e a outro como, que a gente falou agora, né? E porque essas duas coisas, elas caminham juntos. Por que o nexialismo se aprende ou ele é um jeito de ser? Olha, nós até hoje definíamos a nossa vida por profissões. Eu vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro. E aí a pergunta seguinte era: por que você quer ser médico? Não, porque eu gosto de ciências, ou porque eu tenho uma mente que sei fazer bons cálculos, ou porque eu trabalho bem com humanidade. Ou seja, você definia a profissão e depois explicava por quê. Daqui para frente vai ser o contrário. Eu vou desenvolver habilidades, ou vou tê-las naturalmente, e em cima disso é que eu vou desenvolver as minhas atividades ou profissões. Então, daqui para frente, ninguém será engenheiro, ele estará engenheiro. Ele se formou em engenharia, até os 40 anos exerce a função de engenheiro, mas quem sabe, aos 40 monta uma franquia de pão de queijo. E aos 60 começa a dar aula na faculdade. E para cada uma dessas áreas, você precisa de habilidades distintas. Uma habilidade mais comercial, uma habilidade mais analítica, uma habilidade mais de aprendizagem. Então, por causa disso, a gente hoje busca analisar as pessoas por habilidades e não por profissões. E se por acaso eu for uma pessoa com grande habilidade de persuasão, eu posso ser engenheiro, médico, advogado, eu terei mais clientes, eu conseguirei vender mais o meu serviço, não é? É assim que a gente analisa. Então, falando de habilidades, nexialismo é uma forma de ver o mundo e de se ver nesse mundo. Exige algumas características. Primeiro, curiosidade.
Segundo, entusiasmo. E terceiro, otimismo. Por isso a gente diz que as pessoas devem ser CEOs da própria vida, por causa da sigla curiosidade, entusiasmo e otimismo. Essas são habilidades ou características natas da pessoa. Tem gente que nasce entusiasmado, tem gente que nasce otimista, tem gente que nasce curioso, né? Ou tem gente que nasce mais curioso do que outras. Aí a pergunta então seguinte seria: significa que se eu não sou nexialista eu não posso ser? Não, ao contrário. Qualquer habilidade pode ser amplificada, melhorada. Você pode ter naturalmente um dom, mais do que a média da população, e não fazer muito uso dele. Ou você pode ter esse dom abaixo da média e, por treiná-lo, por querê-lo, chegar lá e conseguir ser um bom nexialista. Então, é algo que simultaneamente se ensina e a gente tem como característica. Só que a característica do nexialista não tem a ver com a capacidade de gerar nexo entre as coisas. Tem com a capacidade de se entusiasmar em saber mais, de ser humilde para perguntar para as pessoas tudo. Então, o conceito nexialismo surgiu num livro de ficção científica da década de 50, chamado A Viagem do Space Beagle, do Van Vogt. Então, esse escritor descreveu num livro de ficção científica uma nave espacial que saía do planeta em busca de vida inteligente em outros planetas. E dentro dessa nave, segundo o livro, foi colocado um especialista de cada área do conhecimento humano. Então tinha um biólogo, um matemático, um físico, um químico, um professor de história, ou seja, uma espécie de arca de Noé de cientistas ou de especialistas. E segundo o livro, sempre todas as pessoas que estavam na nave eram especialistas, com exceção de um, que o Van Vogt chama de nexialista. Sempre que a nave enfrentava problemas, sofria invasão alienígena, encrencava, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir viagem era o nexialista no livro. Por quê? Porque ele não sabia a resposta para todas as perguntas, mas sabia onde buscar essas respostas. Ele estava cercado de cientistas. Se ele precisasse entender um pouco do problema mecânico, tinha alguém que sabia. Se ele sabia como se relacionar com alienígena, tinha um psicólogo que ajudava ele. Ou seja, ele tinha a humildade de ouvir todo mundo com escuta ativa, tinha curiosidade de fazer as perguntas para as pessoas, e com isso vinha o insight que ajudava a resolver o problema. Então, neste livro, na década de 50, ainda era algo de ficção científica. Hoje é uma realidade. Nós temos ao nosso redor todo o conhecimento humano ao toque de um botão. Se minha família tiver hoje um problema de sistema imunológico, eu posso me transformar num especialista em sistema imunológico e discutir de igual para igual com um médico. Ou seja, nós temos hoje a capacidade, graças ao mundo pós-digital, de saber o que a gente quiser na profundidade desejada na hora em que aquele problema surge. Portanto, os nexialistas hoje podem florescer não apenas dentro da nave, ou considerar o planeta Terra a nossa nave. Entendi. Dentro desta visão, o que é ser nexialista? É ter curiosidade. Segundo, humildade escutativa. Terceiro, interesse genuíno na solução dos problemas. E, com isto, qualquer pessoa que tenha essas características pode exercer a função de nexialista num processo. No fundo, o nexialismo é juntar um grupo de pessoas numa pessoa só. Não é? Fazer com que ele tenha interesse genuíno em saber tudo, entender o problema, e quando aquele problema é resolvido, ele vai querer saber outra coisa para resolver um outro problema. Hoje em dia, líderes estão tendo que ser cada vez mais nexialistas. Sim. Por quê? Porque as profissões estão evoluindo. Antigamente, ter saúde era não estar doente. Era assim. Verdade. E você, portanto, analisava o fato, o sintoma, Sim. e a eficácia do remédio. Ponto.
Nós sabemos hoje, mais modernamente, que saúde agora é um tripé. Sentir-se bem, estar bem e parecer bem. E a gente sabe das interações psicossomáticas que influenciam no seu estado de espírito em relação à saúde e vice-versa, à saúde física e vice-versa. Portanto, um médico tem que ser um nexialista para entender que a resposta àquele problema não necessariamente vem da especialidade dele. Ele não tem mais que estudar a doença, né? Ele tem que estudar a saúde. Isso, a pessoa, tem que estudar a saúde. Que hoje exato. É a medicina. Medicina integrativa. Integrativa. É uma Funcional forma ainda integrativa. não completamente aceita, mas Mas eu gosto muito dessa. Isso, mas ela é uma metáfora poderosa para a indústria da saúde como um todo. Entender que há nexo entre várias coisas que não necessariamente... Medicina funcional integrativa. Exato. Medicina integrativa ainda tem gente que discute, tem. contra, mas não importa. Mas para mim é uma linha de visão. É uma visão. Eu já encontro muitos cardiologistas que têm essa visão hoje e que já começam a pensar em por que não fazer um exame de tal coisa que não tem nada a ver com isso, mas que pode identificar uma razão. Isto é exercer o nexialismo. Porque olha o todo, né? Pesquisa o todo. E essa visão gestáltica e abrangente, que de repente vai fundo naquilo, eu acho uma metáfora muito importante, a metáfora da roda gigante. Às vezes você tem que estar lá em cima olhando o todo, às vezes você tem que estar lá embaixo olhando a formiga no solo. Essa capacidade de girar ao redor dos fatos e das coisas, às vezes com essa visão abrangente, às vezes com a sua visão bem específica, é o que faz um nexialista. E ele caminha junto com a inteligência existencial, porque a inteligência existencial ela busca o porquê das coisas. Isso, mais do que o porquê, ela busca... fazer sentido. Isso, integrar as demais 8 inteligências para sair com uma conclusão que não necessariamente é cada uma das partes, mas uma conclusão que é fruto do nexo entre todas elas. É isso. Muito bem, bom. Demais, nossa. Amei esse... A gente é nexialista, a gente tenta o tempo todo... Eu trabalho Eu trabalho assim, para ficar unindo as coisas e entendendo cada vez mais o que acontece ao redor. Inclusive, um exercício que eu tenho feito curiosidade. muito, principalmente do flow para cá, de um tempo para cá, é que a gente vive numa bolha. Geralmente, a gente trabalha numa empresa, né, você fica naquela companhia, você fica fechado naquele mundo. A partir do momento que você sai dessa bolha, começa a olhar o entorno e ter uma visão mais ampla do mundo, das coisas, das pessoas, você tem uma capacidade muito maior de fazer essas conexões, de conseguir capturar a oportunidade, olhar as coisas sob outras perspectivas, que não só a sua, que não só daquela companhia, mas a perspectiva de um todo, para poder chegar a conclusões que te levem a um caminho que talvez você nem pensaria se você vivesse só dentro daquele... Isso mesmo. Ambiente restrito. O generalista sabe um pouco de tudo. Sim. O especialista sabe cada vez mais e cada vez menos. Exato. Não é? O nexialista é aquela pessoa com capacidade de olhar o todo e ir fundo. Naquilo coisa que o generalista não tem. Naquilo que especificamente é o problema ou o desafio a ser resolvido naquele momento. Minha meta é ser uma grande nexialista. Eu também. Aí, Walter, eu li um texto falando dos gatos ainda agora, que eu amei, porque, inclusive, eu, na minha humildade, né, também escrevi um texto sobre isso, que eu acho que a questão da velocidade hoje está muito louca. Né? E aí eu adorei esse teu texto, porque ele fala muito sobre isso. Hoje, no mundo corporativo, a pressa virou regra. Tudo é urgente, tudo. Tudo é para ontem, mas existe outra lógica, a do gato, que observa antes de agir, não desperdiça energia, escolhe o momento, sabe a hora de avançar e a hora de esperar. Isso contrasta totalmente com a liderança ansiosa de hoje, que vem me incomodando demais. A ansiedade é algo que me deixa ansiosa ver uma pessoa ansiosa. E eu adorei esse teu texto porque faz a gente refletir o quanto que isso, de fato, é produtivo ou quanto isso pode nos levar a um caos. Isso. E eu queria te ouvir refletir sobre isso. Como eu comentei com vocês, eu tenho 2 gatos que são meus amores, né? E eu fico observando os gatos no seu comportamento cotidiano e acabei escrevendo um livro chamado Empresas Felinas,
mostrando que liderança tem muito a aprender com o comportamento dos gatos. Esse é um deles. O outro é ele estar, grande parte do tempo, nos andares mais altos dos armários para poder enxergar o local como um todo e depois ir no detalhe do buraquinho das coisas que tem. Uma curiosidade doentia. Então, sempre curiosos. Qualquer caixa que você vai abrir, ele quer saber o que tem dentro, como funciona. Então, tem muitas características que o gato nos ensina, não é? Uma delas é esta capacidade de entender que você tem que agir com velocidade depois de ter certeza de que aquilo é o caminho correto. Ele fica observando de maneira hipnotizada, ele não tem pressa em atacar, ele tem uma noção clara do espaço entre ele e o concorrente dele, que é um espaço que você pode medir de 1,60 m, 1,70 m, quando ele sabe que ainda tem a capacidade de escapar ou rota de fuga. E a partir daquilo, aí ele ataca, não é? Então, os felinos são assim na sua grande maioria. E por isso, o que a gente aprende? Que a pressa, a urgência, é um fato, não dá para evitar. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. A gente sabe disso. Mas você não pode sair do lugar sem saber para onde você vai, sem saber o que você vai fazer. De forma aleatória. Sem analisar as alternativas do que acontece se você se mover. Então, esta análise preliminar das hipóteses, esta análise conjuntural, esta análise da minha potência versus a potência do inimigo. O que a minha ação gera uma reação? É esta análise que toda empresa e todo líder precisa fazer. Eu tenho visto, como você falou, muita gente que está comprando alguma coisa porque tem medo que o concorrente o faça. Que está entrando em segmentos porque dizem que é o segmento bola da vez, sem uma análise criteriosa de por que fazer isto. Então, a velocidade tem que estar associada a uma capacidade analítica de todas as variáveis que vão levar você naquela ação. Quando você decidir agir, haja o mais rápido possível. Mas não saia fazendo aquilo sem que você tenha uma noção, um dashboard mental de tudo o que aquilo pode gerar de bom, de ruim, de perigoso, de seguro. Porque se você não fizer isso, você não estará agindo como um gato. O gato faz exatamente isso. Você vê a cara dele, ele está com o cérebro girando, analisando 500 dados. E a gestão de dados é o que nos permite. Hoje a IA é uma grande aliada em me dar cenários alternativos o mais rápido possível do que pode acontecer se eu fizer isso ou aquilo. E é isso que vai me permitir, quando agir com muita velocidade. Excelente. Aí vou te fazer uma pergunta que é mais quase uma consulta, né? Porque eu tenho esse comportamento mais analítico, mais observador, e eu gosto de agir muito balizada no que eu estou vendo, no que eu acredito, no que eu consegui depurar daquela situação, e aí eu vou lá e faço. Certo. Mas eu costumo demorar mais do que as pessoas mais ansiosas. Sim. E acaba que isso, em algum momento, eu recebo como um feedback, putz, mas tinha que ter mais rápido, tem que ser mais rápido. Isso. Será que... E tinha. É isso, E tinha. é isso. Você vai ter que apurar sua competência analítica, aumentando a velocidade de análise. E aí passa por uma característica humana, que é a sua educação foi em cima da busca do ótimo. A sua não, a nossa, né? Tirei 8, devia ter tirado 10. Né? Fiz isso em 10 segundos, precisaria ter feito em 8. Ou seja, nós somos cada vez mais avaliados pelo ótimo. E no mundo que muda tanto o tempo inteiro, nós temos que trocar o conceito do ótimo pelo conceito do suficientemente bom. Boa. Que é o good enough. Ou seja, em tempos pós-digitais, é melhor você analisar as coisas e o momento certo de você agir é um momento em que aquele pra não produto, perder o timing, né? aquele produto ou aquele serviço que você vai oferecer esteja suficientemente bom. Quando o Steve Jobs lançou
em 2007, o iPhone, Uhum. ele sabia que a bateria não era boa, que sabia que a tela era ruim, vamos dizer assim, a capacidade de você enxergar as coisas na tela, sabia que o volume de software ainda não era o adequado, mas ele fez uma pergunta: está suficientemente bom para fazer história? Estava. E ele lançou. E depois ele foi fazendo upgrades no produto. Sim. Estamos no iPhone 16. 17. Então, desde 2007, quando ele lançou o iPhone, a gestão passou por uma revolução conceitual. Uhum. Você pode, daqui para frente, pensar por upgrade. Eu vou lançar o meu serviço, ele não está suficientemente bom, ele está suficientemente bom, não está ótimo, eu sei que ele pode estar melhor, mas ele já terá o impacto necessário. E depois, com o produto já lançado, com o serviço já testado, eu vou fazendo upgrades para melhorá-lo cada vez mais. Quando a gente separou o hardware do software, isso mudou a história da gestão. Eu lembro que a gente fazia um teste de um projeto, o projeto Menarca, que era um projeto da Johnson de primeira menstruação feminina. Era um absorvente um pouco pequeno, menor para jovens crianças, meninas ainda, né? Eu me lembro que a gente fez teste de mercado, teste de embalagem, teste com focus group. Quando a gente foi lançar o produto, as meninas já estavam na menopausa, porque a gente tinha todo o tempo do mundo para fazer isso. Não dá mais para ser assim. É verdade. Então eu tenho que focar no good enough. Nós temos que focar no good enough. O McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, mas é good enough para fazer sucesso. O Fantástico não é o melhor programa de televisão do mundo, mas ele é good enough para manter a audiência. Nós temos que entender que uma árvore não cresce 30 metros mais do que as outras. Ela cresce o suficiente para fazer fotossíntese e pegar sol. Então a natureza nos ensina que o good enough, até na concepção, não são os primeiros espermatozoides que fecundam o óvulo. São aqueles que chegam após a substância ácida estar alterada e com isso é good enough para fecundar o óvulo. Então nós temos que entender que o good enough é o jeito de gerir coisas daqui para frente. Não confundir com suficientemente mal. Não é isso. Não. É suficientemente bom. Eu estou afinando um violino. Ele está suficientemente bom para fazer sucesso numa orquestra? Tá bom. Porque senão eu vou passar afinando o resto da minha vida. Ele sempre pode estar melhor. Nossa, muito interessante. Eu ia falar isso. Exato. Ele está falando. Isso. Um motor de um Fórmula 1 está suficientemente tunado para poder ganhar a corrida? Tá bom, eu posso continuar tunando ele o resto da vida. Mas tem um momento que ele tá bom para ir ali. Está suficientemente bom. Então o conceito do good enough é um conceito fundamental para momentos onde a velocidade predomina. O que não significa lançar antes do que deve, lançar pior do que deve. Significa ter um momento certo de lançá-lo e entender que ele vai ficando ótimo com o conceito de upgrade. Sim. Veja, interessante dizer a vocês que até 2007, tudo que eu comprava de aparelhos, ele só fazia aquilo que eu esperava dele. Ou seja, eu comprava um aspirador, eu sabia que nos próximos 10 anos ele ia aspirar o pó. A geladeira ia gelar os produtos, né? O aquecedor, como chama? O secador ia secar o meu cabelo. Ou seja, a gente sabia o que esperar dos produtos. E do celular era uma coisa, eu comprava, falava com ele, né? De repente, ao lançar o iPhone, a gente entendeu que na semana seguinte eu baixava um aplicativo e ele virava bússola. Aí lançava outro aplicativo e ele descobria a música que estava tocando no ambiente. Ou seja, era um cachorro velho que ia aprendendo novos truques. Foi neste momento que a gente entendeu o conceito de upgrade, que fez da Tesla um sucesso, onde a cada revisão não é revisão, é upgrade que eu faço. E a cada upgrade ele recebe truques novos que me permitem atuar dentro do carro. Esta visão revolucionou a ideia de gestão. Nós devemos atuar por upgrade, entendendo o momento exato em que está suficientemente bom, mas continuando a buscar o ótimo. Perfeito. Farei isso.
Eu preciso, Nossa, Paula, adorei. Cadu de Noff, agora vamos. Foi demais, adorei. Essa parte foi maravilhosa, Paula. É isso. Vamos lá. É a vamos gente ir no bom e a gente vai fazendo o upgrade disso, se todo mundo puder entender isso. no suficientemente Suficientemente É o bom. good enough. Good enough. Vamos aos 51 axiomas. Ok, vamos. Bom, Inclusive, ó, falar do livro. Isso aí, eu li um pouco esse livro, eu falei, vou comprar o livro que eu quero ler ele todo, agora a Paula vai ler, depois eu vou ler, viu, Tá bom. Walter? Você viu, ó, mulheres são digitais e homens são analógicos. sim. Bom, falar um pouquinho aqui do livro, né? Uma parte, um axioma é mais do que uma frase bem construída. É um instante de epifania. Eu até assisti um podcast de você que você fala isso, eu adorei, inclusive. Quando algo dentro de nós desperta e silenciosamente muda o rumo do que acreditamos ser possível. É isso aí. Como nasceu esse livro? O livro, na verdade, foi uma coleção de axiomas que eu fui percebendo durante a vida toda, não é? E que mexeram comigo. Eu achei que se mexeram comigo, podia mexer com algumas pessoas, né? Axiomas que, no fundo, são verdades evidentes que suscitam múltiplos insights, entendeu? Isso é que a gente chama de um axioma, né? Algo que vai crescendo dentro da gente, que depois de ouvir o axioma, você não é mais a mesma pessoa. Você começa a tirar relações, ilações, é um negócio fabuloso. Então, eu colecionei esses axiomas durante décadas e aí falei, agora eu vou colocá-los num livro, condensá-los num livro, explicando cada um deles e mostrando o alcance que aquele axioma tem de forma multivariada. Foi isso, esse é o livro, né? O livro, no fundo, é uma biografia do futuro, entendeu? Não é uma biografia do passado, não falo de mim, mas eu falo daquilo que eu aprendi e que me projeta rumo ao futuro. O que daqui para frente eu vou ter que ser, agir, praticar, para continuar sendo relevante. Eu considero uma pessoa bem-sucedida, não aquela pessoa que tem muito dinheiro, porque aí é uma forma que às vezes as pessoas consideram de sucesso, ou que tem muito poder, ou que é muito importante. Eu acho que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que teve 4 relações com a história. Isso para mim é uma pessoa bem-sucedida. Se alguém pergunta, o que é uma pessoa bem-sucedida? É uma pessoa que teve 4 relações com a história. Quando criança ouviu história, quando adulto fez história, quando chega na minha idade conta história e quando morre vira história. Esta é uma pessoa bem-sucedida. Não é? Eu também. E o que eu acho é que estou na fase de contar a história. Então, por isso, esse livro. E eu separei aqui 3 para a gente conversar, tá? Que é legal para todo mundo ouvir, se interessar e querer ler o livro assim como nós. Os resultados podem ser rápidos, a reputação é lenta. Não decidir também é uma decisão. E cobrança é forma de cuidado. Isso. Bom, qual é a primeira? Resultados podem ser rápidos, reputação é lenta. Isso. A verdade é, e eu aprendi isso durante toda a minha vida, que você demora décadas para construir uma reputação e uma coisa que você faça equivocada, e em tempos de rede social isso é ainda pior, pode ser fatal. Fatal. Verdade. Por outro lado, se você tiver o conceito zeitgeist do espírito do tempo, você tem que ter a senioridade, a maturidade de entender que tudo de bom e tudo de ruim é passageiro. E que, assim como os gatos foram endeusados no Egito, amaldiçoados na Idade Média, e hoje novamente estão os queridinhos da internet, você não pode alterar a sua essência, a sua cláusula pétrea, em nome do que falam, pensam ou julgam você. Então, a reputação sua tem que ser coerente com o que você é, não é? E se por acaso, nessa viagem pela vida, acontecer algum fato que desabone sua reputação, continue sendo quem você é, que lá na frente
aquilo se altera. Mas o choque inicial faz com que muitas pessoas mudem a sua essência. Sim. Vendam a sua alma para o diabo. E o diabo cobra. Ai, É. gente, que incrível. Né? É, pior é que é. Então é assim, demora para construir, é rápido para destruir, mas precisa que a essência se mantenha Permaneça. para que o prevalente prevaleça. Prevalece. É. Perfeito, incrível. Demais. Essa é a primeira. A segunda, Sim, não decidir também é uma decisão. isso, muita gente fala assim, ele não decidiu. Se eu não fiz aquilo que a pessoa queria que eu fizesse, eu decidi. Eu decidi não fazer. Ele que está esperando, eu não sei porquê, porque é uma decisão, né? E isso tem várias vertentes, o livro mostra várias coisas de que como não decidir é uma forma de sabedoria. Sim. A gente deu à decisão um valor e a não decisão um desvalor. Não é verdade. Esperar para ver o que acontece é uma decisão. É uma decisão. Não é? Você tem que fazer isso com muita responsabilidade. Ou não decidir é decidir. Mas não decidir é uma É isso decisão. Isso se aplica na educação dos filhos, Sim, no em trabalho, tudo. na liderança, em tudo, tá? Perfeito. Cobrança é uma forma de cuidado. Gostei muito desse. Eu Demais, acho, né? e você que participou do Aprendiz sabe bem disso, Paula, que é assim, eu hoje sou valorizado por pessoas que tinham muita raiva ou mágoa de mim. Se você quer agradar todo mundo, vá vender sorvete. Se você é líder, isso quem falava é Steve Jobs. Se você é líder de uma empresa, você vai descontentar pessoas. Primeiro, tem que entender isso. Porque a sua obrigação é tirar o máximo delas. Tá certo? Sim. Elas se redescobrem. Então eu tenho pessoas que falaram, Walter, quando eu trabalhei com você, eu sofria, reclamava. Hoje eu entendo, eu estou melhor hoje porque você exigiu de mim. Então, no fundo, exigir das pessoas cobra um preço, mas gera um bônus. E o bônus é o seu reconhecimento a largo prazo. Porém, uma coisa que as pessoas precisam entender, e sempre que eu trabalho no mundo executivo, eu digo isso para as pessoas, é assim, quando eu reclamar de você, chamar a atenção de você, admoestar você, considera isso um elogio. Sabe por quê? Porque eu espero de você. Mais do que eu estou Mas, entregando. Mais do que você está entregando. Portanto, eu tenho sobre você uma forma de valorização. Tenha medo quando eu parar de cobrar e ficar puto quando você não faz alguma coisa. É aí que é o problema. É, porque verdade. aí você já desistiu, né? Você já desistiu. E a desistência é sentença de morte profissional para aquela pessoa. Sim. Então, assim, se hoje o meu chefe, o seu chefe, ficar irascível com você, demonstrar uma enorme irritação pelo que você entregou, é porque ele sabe que você é melhor do que aquilo que você entregou. No dia que ele souber que você não é melhor, ele não vai mais ficar bravo aí é com um você. problema. Aí é o problema. Aí é o problema. Exato. Né? Então a gente tem que entender que a irritação do superior é uma forma velada de elogio. Ela é diretamente Perfeito. proporcional àquilo que ele espera de você. A expectativa É, que ele tem sobre a que ele sua tem sobre a sua performance. Exato. Perfeito. Perfeito. Aliás, sobre esse Demais. assunto, falando de IA, importante, outra dica para quem está nos assistindo, né? A inteligência artificial é psicopata, certo? Ela não tem sentimento, ela é Não. desprovida de sentimento. Mas nós tratamos a IA, todo mundo trata, como se fosse uma pessoa. Então, eu peço uma coisa, Fala, vem por favor, ruim. e obrigada. Não. Você fala assim, olha, eu acho que isso aqui podia ser um pouco melhor. Por que a gente faz isso? Porque na vida das relações humanas, se você chamar seu assistente e esculhambá-lo, falar, é a pior coisa que eu já vi na vida, você devia chamar burrice artificial, né? Não faz sentido você me entregar um lixo de material como esse. Ele vai responder da mesma forma, você tem toda a razão, eu sei que posso fazer melhor, prometo me esmerar daqui para frente, mas uma coisa você deu nessa mensagem da sua irascibilidade, você deixou claro para ele a distância entre o que ele fez e o que você espera. E aí ele rapidamente sobe a barra e vai lá no píncaro da competência.
Eu ainda Olha não só, tinha nossa, chegado nunca nesse cheguei nível de nisso. feedback para IA. Vou Também fazer. não. É isso, ao passo que se você Eu tô começar no a falar, primeiro veja passo Eu já bem, disse, eu já disse assim, dá para ser melhor. dá para ser melhor. Ele não faz, tão bom. ele Eu faz também já melhor. fiquei. Por quê? Porque assim como o cérebro humano, ele busca economizar energia. Ele vai dando o que você Entendi. deu a sensação para ele, pode ser um pouco melhor, ele faz um pouco melhor. Ai, Quando adorei. você E vai precisa, fazendo, quando né? você Vai precisa de fazendo. velocidade no seu trabalho, você já fala o que você sentiu. Com toda a sinceridade péssimo. possível. Ele não vai ficar jururu, não vai ficar chateado, pelo contrário. Ele vai entender E vai responder mais e rápido. vai responder na distância exata entre a sua exasperação e o que você espera dele. Isso aconteceu comigo, Walter, porque eu cheguei no nível, eu estava montando um projeto grande de uma empresa aí do meu irmão, e eu fui dando todas as informações e fui falando até o momento em que ele não me entregou. Certo. Disse assim, te entrego em 2 dias. Certo. Chegou o segundo dia, acho que eu nem te contei isso, não me entregou. Aí eu virei e falei assim, vem cá, você vai me entregar ou não vai entregar? É pra quando isso? Porque a data pra mim já passou. Eu fiz isso. Você não vai acreditar. Veio na hora todo o material, não ainda no formato que eu queria do PPT, mas veio Ou seja, todo. como, E como realmente isso como aconteceu. Foi todo muito psicopata, Você tá a me IA é falando isso, tá vindo. sedutora. certo. Ela te seduz, né? O tempo Vai inteiro ali, você trabalha levanta. bem e você passa a trabalhar com ela numa relação humana. Não Tá. é humana. Ele é psicopata. Ele precisa entender o seu grau de expectativa. Pense que neste momento, milhões de outras pessoas estão pedindo coisas para quem o que ele fez está ótimo. Ele precisa saber qual é a sua barra. Qual é a Nós minha é que barra. temos É que isso. subir a barra. Perfeito. Né? Eu já dei feedbacks, mas eu fui Perfeito. bem gentil. Agora eu vou ser mais... Ser gentil não é ruim, se você deixar claro, de maneira cínica, né? O nível, Entendi. O nível da minha distância. exigência. Isso, exato. Esse aqui é o principal. Muito bom. Maravilhoso. Agora a gente está se aproximando do fim, aí eu vou voltar para um tema que eu também li seu, que eu achei bem interessante, que é um lugar que aparece muito nos teus textos, que é o mar também. Marco. O mundo voltou a ser líquido. Um dos últimos textos Aliás, que quem eu fala li isso é o seu. Bauman, né? A sociedade líquida. A sociedade líquida. E aí, nos últimos livros teus, você falou que o mundo voltou a ser líquido. Certo. E aí, eu queria entender por quê. Qual é qual é a reflexão que você faz que você diz que o mundo Na voltou a ser verdade, líquido? quem fala isso não sou eu, é o Bauman, Bauman. um grande, né, escritor. E o que ele fala é que nós entramos na sociedade fluida, onde as relações são fluidas, onde as reputações são fluidas, onde tudo está em constante desequilíbrio equilibrado, né? Ele fala que as coisas antigamente eram mais sólidas. Você tinha uma sensação sobre uma pessoa, aquela sensação era perene, hoje é tudo mais passageiro. E que isso gerou uma sociedade líquida onde você está na glória e de repente cai para o ocaso, onde você em 15 segundos tem uma fama imensa com 10 milhões de views, depois no dia seguinte perde Volta ao todas as lugar pessoas, onde em todas as manifestações de trabalho, onde uma profissão, que antigamente era uma decisão de vida, que você sabia que o resto da vida ia executar aquela profissão. Hoje você decide ser programador de computação, de repente vem um Lovable e faz programação e você perde o emprego. Então, isso é o que ele chama de sociedade líquida, onde as relações, as profissões e principalmente aquilo que a gente entende como mundo ao nosso redor está se liquefazendo e ficando fluido, melífluo. Não é? Isso é o que é a sociedade líquida. Isso gerou em mim uma sensação que é muito interessante. Nós, seres humanos, viemos do líquido. Ou seja, quando a biologia passou por um processo de evolução, nós saímos da água com os batráquios e lá na frente surgiu o Homo sapiens. Então, nós viemos da água. Nosso cérebro é 80% água, nosso corpo 70% em média. Não é? Nós estamos, portanto, num mundo líquido, nossa vamos dizer assim, nossa fisicalidade, constituição é líquida. E nós ainda estamos em busca de coisas sólidas. O que eu vou fazer daqui a 5 anos? O que eu quero ser quando crescer? Ao invés de entender quais são as minhas habilidades e dentro dessa habilidade o leque de opções que eu posso ser ou ter e a partir daí agir de maneira mais
líquida, natural Sim. e etc. Então esse é o assunto de que as profissões estão entrando em colapso por quererem ser rígidos numa sociedade cada vez mais líquida. Até porque nós, né, com todas essas mudanças tão rápidas, a gente tende a ser menos rígido, menos duro, porque a gente precisa se adaptar, a gente precisa ser adaptável. Mas se você não for Isso adaptável... parte da liquidez, a liquidez parte disso, certo? A adaptabilidade é exatamente o que nos fez chegar até aqui. Nós saímos da água, né? Respiramos por guelras, depois de repente começamos a ter pulmão. A natureza, ela vai, se você olhar o tempo biológico ou geológico, ela vai fazendo uma grande revolução. Como a gente vive de maneira muito curta, a gente não percebe essa evolução. Só que enquanto isto, a sociedade era mais rígida. Você tinha a roupa de ir para a missa. Você, em algumas sociedades, nascer já sabia com quem você ia casar. Sim. Né? Você era obrigado a ter no mínimo 3 ou 4 filhos. Se o teu pai era ferreiro, você seria ferreiro. Era tudo mais ou menos destino. O livre-arbítrio era pequeno. Hoje você tem 35 opções de comprar uma passagem na Latam. Com 35 preços diferentes, cardápios diferentes. Então, tudo se tornou mais líquido. Sim. Não é? E dentro dessa liquidez, você precisa entender que opção é parte da sua constituição, que você é parte de uma evolução onde tudo está mudando o tempo inteiro. Você tem que ser adaptável. E essa adaptabilidade passa por entender que a sociedade que temos hoje não é a mesma que tínhamos antes. Né? E essa nova sociedade é muito mais próxima da nossa origem, portanto, é quase que um back to the future. Nós saímos da água e agora a água retornamos. Perfeito. Perfeito. Walter, te ouvir Demais. Foi um presente pra gente. Obrigado. A tua generosidade de estar aqui com a gente. Imagina, Muito obrigada. Uma honra te receber. Obrigado. Poder passar por esses textos que eu li e que tanto me fizeram refletir. Alguns eu me encontrei muito neles e me fez assim elaborar muita coisa. Então, muito obrigada por esse presente. Foi muito especial. Prazer foi meu. Que honra nossa. E me convidem para a gente fazer isso mais vezes, tá bom? Iremos convidar. Irei convidar para fazer isso mais vezes, para fazer que não outras falta coisas. Assunto. Que não falta assunto, que não falta curiosidade. É isso aí. De te ouvir. Muito bom. Põe fogo nessa fogueira e vamos ver. Foi fogo na fogueira, foi ótimo. Muitíssimo obrigado a vocês. Obrigada, Walter. E muito legal te encontrar depois de 20 anos, né? É isso mesmo. Em 2006 a gente estava numa sala de reunião, eu fui demitida. No nível de tensão muito maior. Isso. E hoje estou aqui contigo, podendo te entrevistar, e foi assim um presentaço. E essas são as conexões boas da vida. No fundo, tudo são conexões. Conexões. Né? Isso aí. É isso mesmo. Beijo. Obrigada. Beijo pra você também. Valeu. Obrigada. Obrigada.